E Biapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, que é a entidade que representa a indústria processadora e exportadora de suco, que vai explicar o que ocorreu no mercado nesse período. Obrigado por ter vindo, Ibiapaba. Vamos começar explicando, esse faturamento foi uma surpresa para as indústrias do setor? Bem, primeiro, obrigado pelo espaço, Pulga. Não foi uma surpresa, a gente já vinha acompanhando os dados, eles já vinham com uma média de 30% mês a mês sobre o ano passado. Agora, é bom a gente lembrar que o ano passado as exportações foram muito baixas, então a gente partiu de um patamar muito baixo devido a uma restrição de oferta em função de uma safra muito pequena. A boa notícia é que, pela primeira vez, desde a safra 2008-2009, a gente exportou acima de 1.100.000 toneladas. Então, claro que tem aí uma questão que a gente também movimentou um pouco de estoque para os países de destino, mas ainda assim é uma boa notícia. Agora, o que ocorreu nos Estados Unidos, aqueles danos nos pomares americanos, ajudou o Brasil a aumentar a exportação ou não teve relação direta? Teve relação direta. O furacão que passou o ano passado, em setembro, nos pomares americanos, causou um dano muito grande na safra. Eles perderam quase 50% da produção. E, por sorte, no Brasil, a gente tinha uma safra muito grande, uma safra de 400 milhões de caixas, uma das maiores dos últimos anos, e que foi suficiente para atender tanto a demanda americana quanto a demanda europeia. Então, se por um lado faltou fruta nos Estados Unidos, a produção aqui no Brasil foi suficiente para suprir essa demanda no mercado americano, o que é importante para que o negócio se mantenha sempre nos mesmos patamares. Os americanos terão muita dificuldade, porque também os pomares estão sofrendo as consequências do greening lá. A produção americana continua muito baixa? Continua muito baixa. A estimativa da próxima safra americana deve sair mais ou menos ali por outubro, mais ou menos setembro, outubro, é onde sai a primeira estimativa da próxima safra. Ninguém sabe ao certo qual que vai ser o tamanho dessa próxima safra, mas todo mundo sabe que os pomares sofreram bastante com o efeito do furacão. Os efeitos pós-furacão, teve pomar que ficou mais de uma semana embaixo da água, né? Regiões ficaram inteiras, uma semana praticamente alagadas por conta das fortes chuvas, e danos físicos de árvores que foram quebradas. Então ninguém sabe o que vai acontecer lá. Pode ser que venha uma produção um pouco maior, pode ser que se mantenham em níveis baixos. Agora, aquela produção americana de 150 milhões de caixas que a gente já viu, isso realmente não volta mais. Agora vamos falar um pouco dos preços pagos ao produtor aqui. O produtor sempre se queixa, a indústria, e eu sei que a Citrus BR não fala sobre preço, custo de laranja. De um modo geral, o custo para a produção de laranja que a indústria processa aumentou? Então, o que a gente pode falar um pouco olhando pelo retrovisor, né? Quando a gente vê essa última safra, ela teve algumas conjunturas que foram interessantes. A gente saiu de estoques muito baixos, como eu falei. Então, a indústria estava precisando de fruta para repor os estoques. Então, mesmo a safra grande, houve uma procura muito grande de laranja, o que beneficiou os produtores que foram bem remunerados. E, por outro lado, também os estoques baixos de suco também foram bons para a indústria, que também viram bons preços praticados no mercado internacional. Então, é aquilo que a gente sempre fala, quando os fundamentos estão ajustados, todo mundo ganha. E o que a gente espera é que esses fundamentos se mantenham bem ajustados nesta safra agora, que a gente começou a 18-19, e quem sabe até na 19-20. Está longe ainda para a gente falar, mas a torcida já começa desde agora. Agora vamos falar sobre uma campanha que vocês desenvolvem, a indústria brasileira e empresários na Europa, para aumentar o consumo de suco de laranja. O consumo de suco de laranja caiu em todo o mundo, reduziu muito, competindo com outras bebidas. A campanha avança e os resultados desse trabalho virão muito daqui a algum tempo ou já sentimos algum resultado? A campanha que a gente faz ela é importante. Só para a gente lembrar um pouco, é uma campanha de reposicionamento do suco voltada para um público científico. Então, a gente está falando de médicos, nutricionistas, o que eles chamam lá de healthcare professionals, né, os profissionais de saúde. E ela tem o objetivo de reposicionar o suco como uma bebida saudável, que é um conceito que ficou um pouco em dúvida nos últimos anos. Neste aspecto, a campanha foi muito bem. Tivemos bons resultados. O que se fala hoje em dia de suco na mídia europeia é muito mais positivo do que se falava em 2016, quando a gente começou. Agora, claro, para reverter consumo é um passo adiante, vai precisar mais investimento, vai precisar outras estratégias diferentes dessas que a gente está tendo agora. Mas importante, o primeiro passo já foi dado,
que é a gente falar com um público especializado, explicar o que é suco de laranja, quais os benefícios e por que todo europeu tem que tomar um copinho de suco de laranja todo dia. A campanha demora para apresentar um resultado direto nas nossas exportações, mas o resultado que vocês esperam, vocês exportadores, e você representa a indústria exportadora, é um resultado que deve aparecer quando? Qual a previsão? A gente não tem essa previsão ainda porque a gente não fechou quais serão os investimentos necessários para dar esse próximo passo. O que é importante, Puga? Hoje, o suco de laranja ele tem um local de defesa. Ninguém fala mal do nosso produto impunemente mundo afora. Então, nós estamos bem colocados para defender o nosso produto, que é o primeiro passo. O próximo passo é ver como é que a gente chega, como é que a gente leva essa informação para toda a população europeia. Inicialmente e aspiracionalmente, o que a gente pretende é fazer com que toda essa informação bacana que a gente conseguiu levantar sobre o suco de laranja, sobre a saudabilidade do produto, chegue para pelo menos 30% da população europeia via redes sociais. Principalmente esse público mais jovem, que é o que menos entende dos benefícios do suco de laranja. Se a gente fizer isso com sucesso, certamente o consumo também vai acompanhar o movimento. E o produtor vai oferir aí vantagens na medida em que aumenta o consumo. Não tenha dúvida. É a velha história da divisão do bolo. Nos últimos anos, a gente tem dividido um bolo cada vez menor para uma cadeia cada vez menor. Então, o que a gente quer é aumentar esse bolo para dividir para uma cadeia cada vez maior nos próximos anos. Então, estamos trabalhando firme nisso.